A primeira página da Bíblia pode não ser o começo de tudo, mas um véu ocultando algo muito mais antigo, muito mais estranho e muito mais perigoso para tudo o que se pensava saber. Por séculos, foi ensinado que Adão foi o primeiro ser humano, o pai de todos. Mas enterrada no texto antigo reside uma contradição, um segredo. E se Adão não foi o primeiro homem, mas o primeiro homem escolhido? O primeiro portador da aliança, colocado em um jardim que era menos um paraíso e mais um templo? Por que Gênesis conta duas histórias diferentes da criação? Por que Caim, apenas da segunda geração, teme pessoas que nunca são mencionadas? Por que ele toma uma esposa e constrói uma cidade? Quem eram esses outros? De onde vieram? Isto não é apenas história, é um enigma esculpido na própria Escritura, um enigma com o qual teólogos lutaram por milhares de anos. E nesta jornada, o véu será rasgado. Será dado um passo além do Éden para a questão proibida que a Bíblia desafia a perguntar: quem estava aqui antes de Adão? Quando o livro de Gênesis é aberto, a maioria das pessoas espera uma única história linear dos começos. Mas o primeiro choque vem quase imediatamente. Gênesis não dá um relato da criação, ele dá dois. E esses dois relatos, lado a lado, parecem à primeira vista contradizer um ao outro. No entanto, como duas peças de um quebra-cabeça antigo, eles podem estar apontando para algo muito mais profundo do que jamais se ousou imaginar. Em Gênesis 1, a voz é cósmica, a linguagem é elevada, quase litúrgica, como se as próprias palavras fossem entoadas do topo de uma montanha. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que eles dominem. Assim, Deus criou o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. A cena é universal, atemporal, varrendo todo o cosmos. A humanidade aqui é coletiva, humanidade, não um indivíduo nomeado. Não há jardim, nem pó, nem costela. Há apenas a declaração de um Deus que fala e a realidade obedece. Este Deus é chamado Elohim. Em hebraico, o nome Elohim enfatiza majestade, poder, transcendência. Elohim é o arquiteto das galáxias, aquele cuja palavra troveja através do vazio e traz ordem do caos. Em Gênesis 1, Elohim é menos um personagem na história do que a voz divina pairando sobre a criação, comandando-a a existir. É o Deus da autoridade, o governante das estrelas, aquele que coloca as luzes nos céus e abençoa todas as coisas vivas. Mas ao virar a página, tudo muda. Em Gênesis 2, o tom se estreita, a câmera aproxima. De repente, a linguagem se torna íntima, quase terna. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aqui, a criação não é falada do alto, ela é moldada com mãos, esculpida do barro, vivificada pelo sopro do divino. O Deus que no capítulo 1 é chamado Elohim, agora é chamado Yahweh Elohim. Isto não é acidente. O nome Yahweh é o nome da aliança, o nome pessoal revelado mais tarde a Moisés na sarça ardente. Yahweh Elohim não é apenas o Criador, ele é o Deus que caminha no jardim, que entra em relacionamento, que faz promessas e as cumpre. Esta diferença nos nomes não é trivial. É o primeiro pico de onda da história, o primeiro sinal de que esses dois relatos não estão simplesmente repetindo o mesmo conto, mas revelando duas dimensões da realidade divina. Elohim, o poder transcendente. Yahweh Elohim, o fazedor iminente de aliança. A mudança é deliberada, projetada para abrir os olhos para o caráter multifacetado de Deus. Note como a ordem da criação também parece diferente. Em Gênesis 1, a humanidade é criada por último, a coroa da criação, homem e mulher juntos.
Em Gênesis 2, o homem é formado primeiro, antes das plantas e animais. Então, a mulher é moldada de seu lado. Se lido descuidadamente, esses relatos poderiam parecer colidir. Uma história diz que a humanidade veio no final, a outra coloca Adão no início da narrativa do jardim. Céticos se apegam a isto, alegando que a Bíblia se contradiz desde suas primeiras páginas. E ainda assim, e se contradição não for a palavra certa? E se essas não forem histórias rivais, mas camadas complementares de significado? Como duas testemunhas descrevendo o mesmo evento de pontos de vista diferentes, Gênesis 1 e 2 podem não se cancelar, mas sim expandir o horizonte de compreensão. Gênesis 1 é a lente grande angular, a visão cósmica. Gênesis 2 é o close-up, o retrato pessoal. Uma história explica que a humanidade como espécie carrega a imagem de Deus, abençoada para multiplicar e encher a terra. A outra conta sobre um singulo homem, Adão, colocado em um jardim, chamado pelo nome, confiado com uma missão. Estas não são verdades competitivas, são verdades concêntricas, humanidade universal e vocação particular. Se Gênesis 1 é sobre a humanidade em geral, então Adão em Gênesis 2 pode não ser o primeiro humano já criado. Em vez disso, ele pode ser o primeiro homem escolhido, singularizado, colocado em aliança e dado uma atribuição divina. Adão não é o primeiro homem biológico, mas o primeiro homem nomeado, o primeiro administrador, o primeiro sacerdote da criação. Poderia ser que Gênesis 1 descreve a criação da humanidade em geral, enquanto Gênesis 2 se estreita para a história de um homem particular em um espaço sagrado particular? Se assim for, então o debate milenar sobre se Adão foi o primeiro humano pode ser em si um mal-entendido. A questão não é sobre biologia, é sobre chamado. Para leitores antigos, a diferença entre Elohim e Yahvé Elohim teria sido gritante. Elohim fala de grandeza divina, e Yahvé Elohim fala de intimidade divina. Os dois juntos sugerem que o Deus que governa galáxias também se ajoelha no pó para moldar um homem com suas próprias mãos. É esta imagem dual, poder e ternura, transcendência e iminência, que prepara o palco para tudo o que está por vir. Ainda assim, escondido sob esta dualidade, está um sussurro de mistério. Se a criação de Adão não é a mesma que a criação coletiva da humanidade em Gênesis 1, então quem mais poderia ter existido fora dos muros do jardim? Quem eram o homem e a mulher criados juntos antes da forma solitária de Adão aparecer no pó? Havia outros, sem nome, não celebrados, não registrados, ainda assim presentes no fundo da história? O texto não responde diretamente, mas deixa a porta aberta. E através desta porta marcharão questões que abalam teologia, história e identidade em si. É por isso que a chamada contradição entre Gênesis 1 e 2 é muito mais do que um problema a ser resolvido. É um portal, um limiar para uma maior compreensão do lugar da humanidade diante de Deus. Adão não é apresentado meramente como um entre muitos. Ele é apresentado como o escolhido, o chamado, aquele através do qual o drama da aliança começa. Se Adão é o primeiro homem nomeado, o homem da aliança, então o que está fora do Éden? Quem preenche as sombras da história? Quem caminha invisível nos versos não falados? Gênesis 1 e 2 juntos não simplesmente contam como o mundo começou. Eles convidam a entrar no mistério do porquê. Pois se Adão é mais do que apenas pó e sopro, se ele é o primeiro sacerdote em vez do primeiro humano, então a próxima questão atinge como um trovão. Qual era a sua missão? Qual papel sagrado ele foi escolhido para cumprir? Se Gênesis 1 introduz a humanidade como espécie, Gênesis 2 estreita o foco para um único homem, moldado do pó, colocado em um jardim sagrado e confiado com uma tarefa diferente de qualquer outra. Adão não é apresentado como apenas mais uma criatura biológica no cosmos em desenvolvimento. Ele é separado, dado um papel que transcende a própria existência. Ele é escolhido não apenas para viver, mas para servir.
Quando Gênesis 2:15 descreve a colocação de Adão no Éden, o verso diz: "O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para lavrá-lo e guardá-lo." À primeira vista, essas palavras podem soar agrícolas, como se o trabalho de Adão fosse simplesmente jardinagem ou agricultura. Mas a língua hebraica revela uma dimensão mais profunda. A palavra traduzida como lavrar é avad, que não significa meramente cultivar solo. Ela também significa servir, ministrar, até mesmo adorar. E a palavra guardar é chamar, um verbo que significa proteger, preservar. Estas não são as tarefas ordinárias de um fazendeiro. São as tarefas sagradas de um sacerdote. Mais tarde, na Torá, as mesmas palavras avad, chamar, descrevem os deveres dos levitas no tabernáculo, servindo a Deus, preservando a santidade, guardando o espaço sagrado. A responsabilidade de Adão, então, nunca foi apenas sobre cuidar de plantas. Era sobre preservar a santidade do próprio Éden. Esta realização transforma a maneira como o jardim é visto. Éden não era meramente um paraíso de árvores e rios. Era o primeiro templo, um lugar de encontro entre céu e terra, um santuário cheio de presença divina. E Adão não era simplesmente o primeiro homem, ele era o primeiro sacerdote comissionado para servir, proteger e mediar a presença de Deus dentro daquele espaço sagrado. Adão não é definido pela biologia, mas pela vocação. Sua significância não reside em ser o primeiro Homo sapiens, mas em ser o primeiro administrador da ordem sagrada. Isto muda a própria questão feita sobre ele. Em vez de Adão foi o primeiro humano, a pergunta se torna: para que Adão foi escolhido? A resposta é impressionante. Adão foi criado para a aliança. Ele incorporou um relacionamento de confiança, serviço e obediência entre humanidade e Deus. Adão não é simplesmente um símbolo do começo da humanidade. Ele é o protótipo de um povo escolhido, um homem separado, consagrado para carregar responsabilidade divina. Ele não é apenas criado, ele é chamado. Sua existência é de aliança, antes de ser biológica. Diferente de Gênesis 1, onde Elohim fala a criação à existência, Gênesis 2 mostra Yahvé Elohim formando Adão com suas próprias mãos, soprando seu próprio sopro em suas narinas. Esta imagem é sacerdotal, quase sacramental. A vida de Adão começa não como uma emergência aleatória da natureza, mas como um ato litúrgico. Ele é feito para servir, para adorar, para guardar santidade. O simbolismo cresce mais profundo quando é lembrado que Éden é descrito como contendo a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Estas não são simplesmente árvores. Elas representam mistérios divinos, sacramentos de escolha e comunhão. O dever de Adão não era apenas cultivar o jardim, mas respeitar limites, honrar comando divino, reconhecer que a aliança vem com responsabilidade. Esta é a essência do sacerdócio, viver entre liberdade e obediência, mediando o relacionamento entre Deus e criação. A história ecoa este padrão. Sacerdotes posteriores em Israel serviriam no tabernáculo e templo, guardando lugares santos, oferecendo sacrifícios e garantindo que a presença de Deus permanecesse entre seu povo. A linguagem descrevendo seu serviço espelha a linguagem do chamado de Adão. Esta continuidade não é coincidência. Ela diz que o papel de Adão não era primitivo, mas arquetípico. Ele era o precursor de todos que estariam em aliança entre céu e terra. Se Éden era um templo, então a colocação de Adão lá não era para lazer, mas para liturgia. Ele deveria trabalhá-lo, não no sentido de suar em campos, mas no sentido de adorar, através de obediência. Ele deveria guardá-lo, não como alguém guarda colheitas, mas como alguém guarda fogo sagrado. Éden não era apenas um paraíso para desfrutar, era um santuário para proteger. Esta interpretação lança nova luz sobre a queda. Quando Adão e Eva desobedecem, eles não estão meramente quebrando uma regra. Eles estão violando o dever sacerdotal, profanando o espaço sagrado, falhando em guardar santidade.
A tragédia não é apenas que eles comeram fruto proibido, mas que abandonaram sua vocação de aliança. Neste sentido, pecado não é meramente falha moral, mas rebelião litúrgica. E ainda assim, dentro desta falha, reside uma prefiguração. O papel de Adão como sacerdote antecipa outra figura, uma que terá sucesso onde Adão falhou. O último Adão, Cristo, entrará mais tarde em um jardim, não Éden, mas Getsêmani. E lá, na noite da traição, orará: não minha vontade, mas a tua seja feita. Onde Adão agarrou fruto proibido, Cristo se rendeu à vontade divina. Onde Adão falhou em guardar santidade, Cristo se tornou santidade em si. O sacerdócio de Adão foi quebrado, mas o sacerdócio de Cristo restaura. Mas antes de saltar adiante, é preciso demorar na gravidade do chamado de Adão. Pense no que isto significa. A primeira história humana não é sobre sobrevivência, caça ou vida tribal. É sobre aliança, vocação e dever sagrado. A Bíblia introduz a humanidade não como animal, mas como sacerdote. A primeira narrativa humana é teológica, não biológica. Isto confronta com questões desconfortáveis. Se Adão foi escolhido para a aliança, o que isto significa para o resto da humanidade criada em Gênesis 1? Eles estavam fora do jardim, vivendo vidas ordinárias, enquanto Adão sozinho carregava o manto sacerdotal? Ele foi selecionado dentre eles como o cabeça da aliança, o sacerdote representativo para todos? O texto não responde explicitamente, mas aponta nessa direção. A singularidade de Adão não reside em seu pó, mas em seu destino. Ele foi criado para adorar, para servir, para guardar, para representar. Ele não era meramente um ser, ele era um portador de aliança. E assim a história pressiona adiante. Se Adão foi apontado como sacerdote em um jardim-templo confiado com serviço sagrado, então o que acontece quando ele falha? O que acontece quando a aliança é quebrada? As consequências se espalham pelas páginas da Escritura e elas começam surpreendentemente com a próxima geração, com a história de Caim, cujo medo e rebelião sugerem algo escondido além dos muros do Éden. A história de Adão não termina no Éden. Ela se move rapidamente para a tensão crua de família, ciúme e o primeiro sangue derramado na terra. E é aqui em Gênesis 4 que a narrativa abre uma porta que a maioria dos leitores nunca percebe. Uma porta para um mundo além do Éden. Um mundo povoado por figuras que o texto nunca nomeia, mas cuja presença assombra cada verso. Caim, o primogênito de Adão e Eva, é apresentado como o homem do solo, enquanto seu irmão mais novo, Abel, cuida de rebanhos. A rivalidade entre eles é antiga, arquetípica, o fazendeiro e o pastor. Dois modos de vida colidindo no alvorecer da história. Quando a oferta de Abel é aceita e a de Caim não é, ciúme se torna raiva, e raiva se transforma em assassinato. A primeira família humana se torna a primeira cena de crime. O sangue de Abel clama do chão, e Caim está amaldiçoado, um andarilho inquieto, marcado pelo julgamento divino. Mas então um detalhe se insinua na história, sutil ainda que explosivo. Caim clama: meu castigo é maior do que posso suportar. Quem me encontrar me matará. Quem me encontrar? Neste ponto, quem está lá para encontrá-lo? O texto contou apenas sobre Adão, Eva, Caim e Abel. Abel está morto. Então, quem são essas outras pessoas que Caim teme? Uma questão que abala a fundação da leitura tradicional. Se Adão, Eva e Caim são os únicos humanos vivos neste estágio, o medo de Caim não faz sentido. A menos que, claro, haja outros, sem nome, não mencionados, ainda presentes no mundo fora do Éden. A narrativa não para aí. Após seu exílio, Caim toma uma esposa. Novamente, o leitor é atingido com silêncio. De onde esta esposa veio? Era ela uma irmã, uma filha de Adão e Eva, ainda não registrada na genealogia? Ou era ela parte de uma população mais ampla, uma comunidade humana além dos muros do Éden?
E então vem o detalhe que força a pausa. Caim constrói uma cidade. Uma cidade, não uma tenda, não uma fazenda, não uma casa. Uma cidade requer habitantes. Por que Caim construiria uma cidade se houvesse apenas um punhado de pessoas vivas? Quem iria encher suas ruas, habitar em suas casas, erguer vozes em seus mercados? Gênesis não responde diretamente, mas a questão é inevitável. O enigma clássico que assombra intérpretes por séculos. A história em si sugere, quase sussurra, que a humanidade não estava confinada à família imediata de Adão. Havia outros, habitando sombras, vivendo fora da narrativa do jardim, invisíveis até a história de Caim os arrastar para a vista. Comentadores judeus lutaram com este mistério. Alguns propuseram que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos, não nomeados nos primeiros capítulos, mas registrados mais tarde em Gênesis 5, como filhos e filhas. A esposa de Caim, eles argumentaram, pode ter sido uma de suas irmãs, nascida nos séculos após o Éden. Esta explicação parece simples, mas traz implicações desprovedoras sobre incesto, plausibilidade cultural e o silêncio do texto. Outros propuseram uma ideia mais radical, que Gênesis 1 e Gênesis 2 descrevem duas camadas de criação. Gênesis 1 conta sobre a criação da humanidade em geral, homem e mulher, à imagem de Deus, espalhados pela terra. Gênesis 2 foca em Adão, um homem escolhido, colocado em um jardim sagrado. Se assim for, o medo de Caim, sua esposa e sua cidade fazem perfeito sentido. Ele não estava sozinho no mundo. Ele estava entrando em uma população humana maior, já presente além do Éden. Por séculos, este tem sido um dos enigmas mais provocativos da Escritura. Se havia outros fora do Éden, quem eram eles? Eram eles descendentes da humanidade coletiva de Gênesis 1? Eram eles uma linha paralela de humanos não em aliança com Deus? Ou eram figuras simbólicas destinadas a lembrar que Éden nunca foi a história toda? O poder da narrativa não reside em seu silêncio, mas em suas sugestões. A Bíblia não soletra a origem desses outros, mas deixa lacunas deliberadas, aberturas para ponderar. Estas lacunas não são acidentes, são convites, chamados para lutar com mistério. E nessa luta, verdades mais profundas sobre Adão, a aliança e o propósito da humanidade começam a emergir. O exílio de Caim é descrito como movendo-se a leste do Éden, para a terra de Nod. O próprio nome Nod significa vagueio. É como se o texto sugerisse que Caim entra em um mundo tanto geográfico quanto simbólico, um lugar de inquietude, afastamento e ainda a habitação. Lá, ele vive com outros, toma uma esposa e estabelece uma cidade nomeada após seu filho Enoque. A imagem é de um homem não isolado, mas integrado em um drama humano mais amplo já se desenrolando. Isto desafia a imagem tradicional de Adão como o ancestral solitário de toda a humanidade. Em vez disso, sugere que Adão pode ser o ancestral da aliança, o representante escolhido, enquanto outros viviam fora da narrativa do jardim sagrado. Adão é central não porque ele é o único homem, mas porque ele é o homem apontado. A história de Caim força o confronto com esta possibilidade com clareza perturbadora. Se outros existiam além do Éden, então a Bíblia está menos preocupada em explicar tabelas de população e mais preocupada em explicar vocação, rebelião e redenção. As genealogias que seguem não tentam mapear cada humano vivo, mas traçar a linha da aliança que leva a Noé, a Abraão e finalmente a Cristo. O silêncio sobre os outros é deliberado, porque a história não é sobre eles. É sobre o povo da aliança escolhido, dentre a humanidade. Ainda assim, para leitores, a questão assombrosa permanece. Quem eram esses outros? Qual era seu relacionamento com a família de Adão? Eles adoravam outros deuses? Eles viviam inconscientes do drama do Éden? Ou eram testemunhas, observadores silenciosos das primeiras tragédias da humanidade? O texto não diz, mas deixa com a sensação profunda de que o mundo nunca foi tão pequeno quanto imaginado.
A cidade de Caim, erguendo-se na terra de Nod, se torna o símbolo desta humanidade escondida. Ela representa cultura, comunidade, expansão, mas também separação e vagueio. A cidade fora do Éden está em contraste com o santuário-jardim. Uma é construída pelo homem em exílio, a outra foi plantada por Deus como templo. Uma se torna lugar de conflito, a outra estava destinada a ser lugar de presença e paz. Se Caim temia outros, encontrou sua esposa e construiu uma cidade, então quem exatamente eram essas pessoas? O texto deixa o mistério não resolvido, acenando mais profundo no desconhecido. Esta lacuna na história não enfraquece a mensagem da Bíblia, ela a fortalece, porque lembra que Escritura não é uma crônica plana de nomes e datas, é um drama teológico, um mistério sagrado se desdobrando em camadas. O medo de Caim, sua esposa, sua cidade, eles não são distrações, são pistas. Pistas apontando além do literalismo para o coração divino. E ao seguir essas pistas, é dado um passo em direção ao próximo grande mistério. Se Caim não estava sozinho em seu exílio, então talvez Adão mesmo não estava sozinho em sua criação. Talvez Gênesis 1 e 2 juntos estejam contando algo notável, que Adão nunca se destinou a explicar a origem de toda a humanidade, mas a origem da humanidade da aliança, o primeiro homem chamado pelo nome, o primeiro sacerdote, o primeiro portador de aliança. A questão agora surge como trovão. Se Adão foi escolhido dentre muitos, o que isto significa? O que isto significa para a maneira como humanidade, pecado e salvação são vistos? O mistério cercando o medo de Caim, sua esposa e sua cidade forçam o alargamento do olhar. Poderia ser que a história de Gênesis não está descrevendo os primeiros humanos em um sentido biológico, mas em um sentido teológico? Aqui entra uma das ideias mais profundas na interpretação bíblica, a teoria pré-adâmica. A teoria pré-adâmica sugere que pode ter havido seres humanos ou pelo menos populações semelhantes a humanos já presentes na Terra antes de Adão. Gênesis 1, argumenta-se, descreve a criação ampla da humanidade, homem e mulher, ele os criou. Gênesis 2, em contraste, se estreita em um único homem formado do pó, colocado em um jardim, dado um papel de aliança. Nesta visão, Gênesis 1 é sobre humanidade como coletivo, enquanto Gênesis 2 introduz Adão, o primeiro homem da aliança. Adão não precisa ser o primeiro Homo sapiens para que a história bíblica se sustente. Em vez disso, ele é o primeiro sacerdote, o primeiro portador de aliança, o escolhido. A sua singularidade não é genética, é espiritual. Ele é o homem chamado para estar diante de Deus em nome da criação. A distinção pode soar radical para ouvidos modernos, mas não é nova. Tradições judaicas e cristãs antigas já lutaram com estas questões. Rabinos antigos ponderaram por que Gênesis dá dois relatos diferentes de criação, e alguns especularam que havia outros povos além da linhagem de Adão. No pensamento cristão, teólogos como Agostinho reconheceram que os dias de Gênesis podem não descrever cronologia literal, mas camadas simbólicas de significado. Até mesmo Orígenes, no terceiro século, ousou sugerir que a criação poderia envolver realidades antes de Adão, embora suas visões fossem consideradas muito místicas para a ortodoxia posterior. Éden pode não ser o começo da humanidade como espécie, é o começo da humanidade da aliança. É a inauguração de um relacionamento sagrado. O texto está menos preocupado com antropologia e mais com teologia. Ele não responde à questão quando os primeiros humanos apareceram, mas responde quando Deus primeiro entrou em aliança com a humanidade. Se Gênesis é lido desta maneira, o silêncio sobre os outros faz sentido. O propósito da Bíblia não é catalogar cada povo na Terra, mas traçar a linha da aliança. Ela começa com Adão, passa para Sete, flui através de Noé e Abraão e culmina em Cristo. A questão pré-adamita não se destina a deslocar a autoridade da Bíblia, mas a iluminar seu foco. Deus trabalha através de representantes escolhidos, não através de cada linha humana igualmente. Se Adão não é o primeiro humano, Éden não é o berço da raça humana, é o berço da aliança. Éden se torna menos um jardim de origem biológica e mais um templo de começo espiritual.
É o lugar onde Deus toma um homem dentre a humanidade e diz: você estará como sacerdote, você guardará meu santuário, você carregará minha aliança. Esta interpretação não despoja a Bíblia de significado, ela a enriquece, porque diz que a história de Deus não é sobre a sobrevivência bruta da espécie, mas sobre o propósito da existência. Humanidade já existia, mas humanidade da aliança começou no Éden. Agora, considere como isto se alinha com padrões através da Escritura. Repetidamente, Deus escolhe um dentre muitos. Ele escolhe Abraão dentre nações. Ele escolhe Israel dentre povos. Ele escolhe Davi dentre tribos. Ele escolhe Maria para dar à luz o Messias. O padrão é consistente: eleição, chamado, aliança. Adão se encaixa neste padrão. Ele é o primeiro em uma longa linha de figuras escolhidas através das quais Deus revelará seu plano. Críticos da teoria pré-adamita advertem que ela pode levar à especulação perigosa. Alguns na história abusaram dela para justificar racismo, alegando que alguns humanos eram menos que outros. Aquela distorção deve ser firmemente rejeitada. A Bíblia deixa claro em Gênesis 1 que toda a humanidade é feita à imagem de Deus. Cada humano, seja antes ou depois de Adão, carrega dignidade sagrada. A distinção não é sobre valor, mas sobre vocação. Adão é escolhido, não superior. Ele é apontado para a aliança, não feito mais humano. As implicações teológicas são profundas. Se Éden é o começo da aliança, então a queda de Adão não é apenas sobre biologia humana herdando o pecado. É sobre a humanidade da aliança quebrando confiança sagrada. Pecado entra não como defeito genético, mas como rebelião de aliança. Aquela rebelião afeta todos porque Adão representa todos. Ele é o sacerdote que falhou, e sua falha se espalha pela criação. Ao mesmo tempo, esta visão aprofunda a compreensão de Cristo. Paulo chama Jesus o último Adão. Se Adão é o primeiro homem da aliança, Cristo é o homem final da aliança. Adão começa a história da aliança, mas Cristo a completa. Adão falha no jardim, Cristo triunfa em outro jardim. Adão traz exílio, Cristo traz restauração. A estrutura pré-adamita magnifica este paralelo. Ela mostra que o drama real de Gênesis não é sobre o primeiro Homo sapiens, mas sobre a primeira aliança quebrada e a última aliança cumprida. Fora do Éden, comunidades podem ter estado vivendo vidas humanas ordinárias, caçando, reunindo, criando famílias. Elas eram humanas, feitas à imagem de Deus, mas ainda não atraídas para a aliança sagrada do Éden. Então Adão é escolhido, colocado em um santuário sagrado, confiado com serviço sacerdotal. Sua história não é a biografia universal de todos os humanos, mas o começo de um experimento divino. O que acontece quando Deus entra em aliança com o homem? Quando Adão cai, não é apenas falha pessoal, é colapso de aliança. E porque Adão é o representante, toda a humanidade compartilha as consequências. É por isto que Paulo pode escrever em Romanos: através de um homem, pecado entrou no mundo. Não porque mais ninguém existia, mas porque Adão era o primeiro cabeça de aliança. Sua queda foi a queda de todos. Isto também desbloqueia a coerência das Escrituras. Éden não é sobre antropologia, é sobre teologia. Não sobre o DNA do primeiro homem, mas sobre o dever do primeiro sacerdote. Não sobre origens de espécies, mas sobre a origem de pecado e graça. E assim, a teoria pré-adamita não diminui o poder da Bíblia, ela o amplifica. Ela revela que por trás do mistério de Caim, por trás dos relatos duplos de criação, reside um padrão. A aliança de Deus começa com um. A história de Adão não é a história do primeiro sopro da humanidade, é a história do primeiro chamado da humanidade. A próxima questão emerge com força assombrosa. Se Adão foi escolhido dentre muitos, se Éden foi o começo da aliança e não da humanidade, então o que isto significa para seu papel como sombra de Cristo? O que significa que Adão é um tipo, uma prefiguração daquele que viria, como o último Adão? O mistério da identidade de Adão alcança sua ressonância mais profunda não em Gênesis, mas nos escritos do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios 15:45, Paulo declara: o primeiro homem Adão se tornou um ser vivente. O último Adão, um espírito vivificante. Com uma única sentença, ele reenquadra a história da humanidade.
Adão não é apenas o primeiro homem da ordem antiga, mas também o espelho contra o qual Cristo, o último Adão, revela a nova ordem. 2 Adãos, 2 começos. O primeiro abre a porta para pecado, morte e exílio. O segundo abre o caminho para redenção, vida e restauração. O paralelo não é acidental, é o próprio coração da teologia bíblica. Adão é formado do pó, Cristo é ressuscitado do túmulo. A desobediência de Adão traz maldição, a obediência de Cristo traz bênção. Adão estende sua mão em direção a fruto proibido. Cristo estende suas mãos na cruz. Adão se esconde de Deus entre as árvores. Cristo pende sobre uma árvore para reconciliar com Deus. Cada fratura da falha de Adão é respondida na perfeição do sacrifício de Cristo. Isto é mais do que poesia, é arquitetura profética. A Bíblia apresenta Adão como um tipo, uma prefiguração, um modelo profético, apontando além de si mesmo. Ele não é apenas um homem do passado, ele é uma parábola viva, sua história gravada com intenção divina para preparar o caminho para o Messias. Teólogos chamam este padrão de tipologia. Significa que eventos históricos e figuras na Escritura não são apenas reais em seu próprio tempo, mas também simbólicos, prefigurando realidades maiores ainda por vir. A vida de Adão é história, mas também é profecia em forma narrativa. Sua queda prepara o palco para a vitória de Cristo. Seu exílio prepara o palco para o retorno de Cristo. Seu legado ligado à morte prepara o palco para o reino doador de vida de Cristo. Considere a profundidade desta revelação. Se Adão falhou como sacerdote no jardim-templo, Cristo triunfa como sumo sacerdote eterno. Se Adão desobedeceu e trouxe morte, Cristo obedece e traz vida. Se Adão introduz a humanidade na miséria do pecado, Cristo introduz a humanidade na glória da graça. O padrão não é coincidência, é o plano divino tecido através da história. Paulo elabora em Romanos 5, assim como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, também por um ato de justiça, o dom gratuito veio a todos os homens, resultando em justificação e vida. Adão e Cristo não são apenas 2 figuras históricas. Eles são 2 representantes federais, 2 cabeças de aliança, 2 administradores de destino humano. O primeiro Adão foi dado domínio sobre a criação, mas ele rendeu aquele domínio ao tentador. Cristo, o último Adão, recupera aquele domínio através de sua vitória sobre pecado, morte e o diabo. O que foi perdido no primeiro jardim é restaurado em outro jardim, o jardim do túmulo vazio. Esta tipologia aprofunda tudo. Ela mostra que a narrativa bíblica não é fragmentada ou aleatória. É uma tapeceira intrincadamente tecida, onde cada fio se conecta. Adão é o primeiro fio. Cristo é o fio final que une tudo junto. E entre eles, a história da aliança se desenha. Patriarcas, profetas, reis, sacerdotes, todos apontando para aquele que cumpriria o que Adão começou, mas falhou em completar. O jardim de Getsêmani ecoa o jardim do Éden. Em Éden, Adão enfrentou uma escolha: obedecer a Deus ou agarrar autonomia. Ele escolheu desobediência. Em Getsêmani, Cristo enfrentou uma escolha: evitar a cruz ou abraçar a vontade do Pai. Ele escolheu obediência. Não minha vontade, mas a tua. Nestas palavras, Cristo desfaz a rebelião de Adão. O jardim de traição se torna o jardim de rendição. A árvore do conhecimento do bem e do mal ecoa a árvore da cruz. De uma árvore veio morte, da outra veio vida. De uma árvore veio exílio, da outra veio reconciliação. As 2 árvores se erguem como postes indicadores através da história, uma apontando para baixo em direção à maldição, a outra apontando para cima em direção à bênção. A imagem do sopro também ressoa. Em Gênesis 2, Deus sopra em Adão o sopro da vida. Em João 20, após sua ressurreição, Cristo sopra sobre seus discípulos e diz: recebam o Espírito Santo. O sopro que deu vida a Adão agora dá nova vida à igreja.
O espírito vivificante do último Adão supera o ser vivente do primeiro Adão. Paulo até usa a linguagem corporativa. Adão é chamado cabeça da velha humanidade. Cristo é chamado cabeça da nova humanidade. Em Adão, todos morrem. Em Cristo, todos são vivificados. A solidariedade com Adão traz condenação. A solidariedade com Cristo traz salvação. Esta estrutura teológica não seria possível se Adão fosse meramente um símbolo ou mito. Ele deve ser uma figura histórica real, cujas escolhas tiveram consequências reais. Mas, ao mesmo tempo, ele não precisa ser o primeiro Homo sapiens para que esta teologia funcione. Ele precisa ser o primeiro homem da aliança, o primeiro representante, o primeiro sacerdote. E isso ele certamente foi. A tipologia Adão-Cristo revela o gênio da Escritura. Ela não está preocupada com cronologia mecânica ou biologia bruta. Está preocupada com significado teológico. Adão e Cristo são ambos históricos e proféticos. Suas vidas são tanto evento quanto parábola. E juntos eles enquadram toda a narrativa bíblica. Adão abre a história com uma tarefa sagrada, guardar o jardim. Cristo fecha a história com uma tarefa cumprida, guardar seu povo. Adão falha em proteger a santidade, Cristo triunfa em restaurá-la. Adão traz humanidade para baixo, Cristo levanta a humanidade para cima. Adão introduz alienação, Cristo introduz adoção. Adão planta sementes de morte, Cristo colhe frutos de vida eterna. O último Adão não é simplesmente um segundo Adão. Ele é o Adão final, o cumprimento, aquele que completa o que o primeiro começou. Não há terceiro Adão vindo. A obra de Cristo é completa, perfeita, final. Ele é alfa e ômega, o começo e o fim. E em sua vitória, a falha de Adão não é apenas revertida, mas transformada em glória. Este é o poder da tipologia bíblica. Ela mostra que Deus está trabalhando através da história em direção a um clímax. Adão não é um acidente. Ele é um projeto, um modelo profético, apontando através dos séculos para o único que viria para consertar tudo. E quando esse único veio, cada detalhe da história de Adão encontrou seu eco em Cristo. A questão então se torna pessoal. Em qual Adão você está? Você está em Adão, o cabeça da velha aliança, marcado por pecado e morte? Ou você está em Cristo, o cabeça da nova aliança, marcado por justiça e vida? Paulo diz que o dom de Cristo está disponível a todos. A velha humanidade em Adão está condenada. A nova humanidade em Cristo está redimida. Adão foi o primeiro, Cristo é o último. Entre eles se estende toda a história humana, e no centro daquela história está a cruz, onde o último Adão desfez o que o primeiro Adão quebrou. Este é o coração pulsante da fé bíblica. Não é sobre regras ou rituais, é sobre representação, redenção e a vitória final do amor de Deus sobre falha humana. E assim, o mistério de Adão encontra sua resposta final. Ele não era o primeiro homem biológico, ele era o primeiro homem da aliança. E através dele, Deus preparou o palco para o último homem da aliança, Jesus Cristo, através de quem toda a humanidade pode encontrar caminho de volta para casa. A jornada através dos relatos duplos de criação, através das sombras além do Éden, através do enigma de Caim e a teoria pré-adamita, finalmente atinge seu destino. Adão nunca se destinou a ser uma resposta científica sobre origens humanas. Ele se destinou a ser uma revelação teológica sobre propósito divino. Ele é o portador da aliança, o sacerdote do jardim, a sombra profética de Cristo. E agora, tendo rasgado o véu, tendo feito a pergunta proibida, resta uma verdade irresistível. A história de Adão não é sobre onde a humanidade veio, é sobre para onde a humanidade vai. O primeiro Adão olha para trás em direção ao jardim perdido. O último Adão olha adiante para o paraíso restaurado. Entre eles está você, chamado a escolher exílio ou restauração, morte ou vida, o primeiro Adão ou o último.
Que aqueles que têm ouvidos, ouçam.